Olá, o Fórum já começou e hoje vamos falar dos novos modelos de trabalho. O teletrabalho ou teleatividade já alcançou 68% das empresas do país. Os principais motivos são economia e aumento da produtividade. Será que é difícil fazer a transição do tradicional para o sistema do home office? Essa transição ela tem que ser feita com alguns cuidados, principalmente na parte de capacitação. É necessário capacitar os gestores para que eles possam aprender a fazer essa gestão com foco em resultado, com foco em metas, e também capacitar os colaboradores que vão estar home office, como eles vão agir, como é que eles vão lidar com os desafios de trabalhar junto com a família por perto, ou em um ambiente que não vai ter um chefe cobrando uma tarefa, cobrando a entrega da tarefa. Então, esse tipo de capacitação, esse tipo de formação e treinamento é muito importante, é essencial para o sucesso de um programa de trabalho remoto. Esse aí que acabamos de assistir é o André Brick, consultor especialista em home office. Ele vai voltar ao longo do programa para nos ajudar. As empresas que aderiram ao home office alegam que deixaram de gastar com transporte, gastam menos água, energia elétrica e ganham com a satisfação do colaborador. As que não aderiram não duvidam dos benefícios, mas esbarram na cultura de casa, trabalho, casa. Participam do programa de hoje o advogado e professor de Direito do Trabalho, Hugo Souza, e a consultora de Recursos Humanos, Rosemary Barbosa. Obrigado pela presença de ambos. Doutor Hugo, permite conversar com as senhoras? Rose, 68% das empresas já trabalhando, me pareceu um número tão alto. Ele pode ser utilizado, o home office, o teletrabalho, em empresas de qualquer porte? Qualquer porte, tanto grande, médias, pequenas empresas, vai depender do segmento. Então, tem segmentos que se adaptam mais a home office, outros nem tanto. Por exemplo, o médico, só se for home care, para atender lá. Mas o médico de hospital, o médico ambulatorial, ele tem que estar lá. O enfermeiro, por exemplo, mais um corretor de imóveis, um advogado, até consultoria de recursos humanos, a gente costuma trabalhar um pouco em casa também. Então, tem vários, por exemplo, a área de vendas, a área comercial é uma área muito utilizada como home office. Porque se ele visita clientes, o tempo que ele tem fora a visitação do cliente, ele está fazendo um relatório, ele está fazendo algum tipo de compilação de resultados do trabalho dele, e isso ele pode fazer em casa, no computador de casa. O mais importante é que a pessoa seja autogerível, ou seja, ela não é movida a chefe, ela tem que saber como ter uma automotivação, ela tem que conversar com sua família, a família tem que aceitar a presença dela dentro da casa e respeitar o trabalho, respeitar o espaço de trabalho, respeitar o expediente, a rotina de trabalho, e o ambiente em si, ele tem que estar adequado ao trabalho, ele tem que ser propício, ele não pode ser muito perto da rotina da casa, para não atrapalhar, as outras pessoas da casa têm que saber que não podem interromper a pessoa enquanto ela estiver nesse espaço de trabalho. Então, são esses aspectos os mais importantes para a adaptação de uma pessoa no home office. Como é uma troca de cultura, traz algumas dúvidas, algumas incertezas. Nós vamos ter muitos questionamentos no judiciário por conta dessa mudança? Veja bem, eles trazem uma dúvida inicial, mas ela não influencia necessariamente na natureza do vínculo estabelecido entre as partes. O local onde o empregado presta o serviço não define por si só se é empregado, se deixa de ser empregado, etc. Mas há, sim, problemas que podem ser levados ao judiciário decorrentes de hora extra, decorrentes de até desvio de função. Imagine só, por exemplo, se um empregado transmite um e-mail para o empregador às 22 horas e, entretanto, o primeiro e-mail que ele transmitiu foi às 8 da manhã. Ele pode discutir hora extra. Eu não tenho como fiscalizar também se ele usufruiu do intervalo intra-jornada para refeição e descanso. Pontos muito superficiais de todo o complexo de direitos e obrigações decorrentes de um contrato de trabalho. Então, sim, é possível que haja muitos questionamentos judiciais sobre isso, mas não é inseguro para o empregador, tá certo? Há como gerir isso de uma maneira eficaz e evitar qualquer tipo de perda judicial ou perda, condenação. É possível sim. Portanto, é um modelo que cada dia mais se apresenta ao empregador, reduz custo. Acredito que, inclusive, o custo que se reduz no final da história
quando se compara com o risco de condenação existente, é uma coisa que é bastante considerável fazer essa reflexão, e acredito que a economia vale a pena. O senhor acha que seria necessária uma legislação específica sobre o assunto, já que tem algumas diferenças? Por exemplo, o senhor citou agora como comprovar ou se isso deixaria de ser importante se a pessoa tirou 15 minutos de intervalo. Ela estando em casa, isso deixa de fazer tanto sentido, né? Nós já temos, a nossa legislação trabalhista costuma dizer no dito popular que ela precisa ser atualizada, ela precisa ser vista, revista, mas na verdade a legislação trabalhista, por muitos, ela é pouco conhecida. Ela tem, sim, vários pontos já que regulamentam essa matéria. Por exemplo, a questão do teletrabalho, ela vem disciplinada no artigo 6º da CLT. A questão sobre controle de jornada, ausência de controle de jornada, eu posso equiparar esse empregado, dentro de determinadas condições, ao trabalhador externo não sujeito a controle de jornada, lá do artigo 62. Então, eu posso administrar a legislação já existente e simplesmente gerir esse tipo de prestação de serviço. Eu não preciso de uma lei nova para burocratizar, até porque no direito do trabalho as leis e as formalidades não resolvem muito, porque o que decide se uma coisa está certa ou está errada é o princípio da primazia da realidade, é o que se dá no mundo dos fatos. Então, eu posso editar uma norma, por exemplo, que diga que não há vínculo empregatício se o sujeito trabalhar em casa. No entanto, se ele for subordinado, vínculo empregatício existirá. Tivemos outros exemplos ao longo da história do direito do trabalho, trabalho cooperado, por exemplo. Não há vínculo empregatício entre o cooperado e a cooperativa, nem entre o cooperado e os tomadores de serviço da cooperativa. Não importa, se houver subordinação, essa norma, ela não vigora, né? Então, assim, a legislação trabalhista, ela existe e ela é suficiente para reger a relação. A questão é a gestão que vai fazer o divisor de águas. Se teremos aí um empregado, se não teremos um empregado, se teremos hora extra ou não teremos hora extra. Cabe à empresa, nesses casos também, controlar horários, controlar de que maneira que o empregado está se comportando na sua residência? Tem como ela controlar através de um sistema, por exemplo, de login, né? É uma forma, mas assim, é uma forma de controle que no final das contas termina sendo um pouco subjetivo, porque ele pode se logar e sair dali um pouco, fazer outra coisa, voltar. Mas, assim, é uma forma, primeiro, a questão da capacitação mesmo para os gestores e para o funcionário, como foi colocado, né? É importante porque exige uma disciplina do colaborador e exige uma disciplina e uma forma diferente de gestão do gestor, do gerente, do diretor, enfim. Mas existem sistemas onde você se loga e fica ali trabalhando e é como se fosse o ponto, né? Na verdade. Sai do login, tira o horário de almoço, volta, se loga de novo, sai. Então, isso tudo pode, vamos dizer assim, ser como se fosse um ponto eletrônico e tivesse a conotação ali do horário que ele estivesse trabalhando. Mas, digo novamente, o tempo entre um intervalo e outro, ou entre o horário que ele entrou e saiu, é um tempo que ele pode estar ali trabalhando ou não. Isso vai existir. Né? Mas assim, a consciência das pessoas tem mudado e o que se mede hoje é que a produtividade de uma pessoa que trabalha home office, ela é maior, ela é melhor, as pessoas ficam mais motivadas, elas têm qualidade de vida melhor porque elas estão ali próximo à família. Então, exige uma disciplina. É uma disciplina realmente que assim, é necessária porque tem crianças, às vezes, em casa, tem várias coisas, a rotina da casa pode interferir no trabalho. Então, se a pessoa tiver uma disciplina interessante, assim, ela consegue. Tem pessoas que não conseguem. Nós já fizemos seleção lá na consultoria de profissionais para home office e quando o profissional falava assim, é home office, não consigo me adaptar. Já tentei. Qual o perfil da pessoa que se adapta bem? Olha, tem que ser uma pessoa com disciplina. Se for um trabalho home office, onde ele tenha que ficar em casa produzindo, como, por exemplo, um arquiteto fazendo um projeto, onde ele só sai para visitar um cliente e volta, mas o tempo dele maior é ali fazendo o projeto, um web designer, ele tem que ficar em casa a maioria do tempo. Então, tem que ser uma pessoa que se adapte bem à rotina, que goste de trabalhar com rotina, que goste de um trabalho mais ali, sentado. Agora, se for um perfil mais elétrico, que tenha que sair, visitar cliente e tal, então, assim, se for um home office comercial, ok, que ele vai, visita na maioria do tempo e volta só para fazer o relatório dele. Mas se for um perfil, por exemplo, de um arquiteto que não consiga trabalhar sozinho, tem gente que consegue se concentrar ouvindo rock.
né? Não é o meu caso, mas tem gente que consegue muito bem. Então, tem gente que consegue trabalhar mais ali quietinho, né? Ele produz mais, ele se concentra mais. Tem pessoas que não. Então, a pessoa que trabalha em home office, ela tem que ter, assim, no caso dessa questão de barulho, se a casa dele for muito barulhenta, ele não vai conseguir. Agora, se for uma casa tranquila, onde não vai ter criança incomodando, nem nada, e ele pode ficar ali no escritório de casa ou no ambiente, né, tranquilo, ok. Se não, não. Então, isso tudo é medido no processo seletivo, inclusive, né? Até com testes psicológicos para a gente avaliar o perfil do profissional. Mas tem gente que não consegue. Já tem outros que se adaptam muito bem. Dentro desse exemplo do arquiteto, eu me recordo que às vezes esses profissionais utilizam técnicos em edificação ou mesmo estudantes de arquitetura para fazer alguma parte da planta, a parte elétrica e tal, hidráulica, e depois ele confere e assina. Traz algum tipo de prejuízo para o empregado se ele terceirizar esse seu serviço? Essa pergunta é muito boa. Ela, na verdade, tem uma resposta um tanto complexa, né? Se o empregado que trabalha home office, ele tem um requisito por ser empregado, que é o requisito da pessoalidade. Ele não pode transmitir a outro profissional a responsabilidade que inicialmente foi atribuída à pessoa dele, né? Esse contrato de trabalho é intuito persona, quer dizer, só aquele profissional pode fazer, ok? Mas é possível que já no ato da contratação seja estabelecido que aquele profissional fará o trabalho podendo utilizar-se de delegados. A responsabilidade é dele, mas ele pode desdobrar fases da sua prestação de serviço. Nesse caso, ele não cometeu nenhum equívoco, tá certo? Agora, se o empregado faz isso à revelia do empregador, se o empregado coloca outra pessoa para prestar o serviço até assumindo a responsabilidade, ele deixou de ser empregado porque quebrou o requisito pessoalidade, um dos 5 requisitos necessários para se configurar uma relação de emprego, né? Então, existe o risco até dele deixar de ser empregado. E até mesmo tem o risco dele estar cometendo uma falta grave. Imagine só, obrigações de confidencialidade que não deixam de existir porque trabalha home office, obrigações relacionadas à responsabilidade pelo que foi produzido. Imagine só, por exemplo, um advogado home office contratado regime CLT, tá? E aí ele simplesmente passa para a esposa dele, para o irmão, que também é advogado, fazer uma audiência, fazer um trabalho, fazer um recurso e se perde um prazo, por exemplo, ou se deixa de recolher uma guia necessária à admissibilidade do recurso. Então, ele praticou uma falta grave, causou prejuízo ao empregador, isso pode caracterizar justa causa, inclusive, né? Perfeito. O Fórum de hoje discute a mudança do relacionamento tradicional de trabalho entre o patrão e o empregado. Os funcionários estão exercendo as funções em casa. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o Fórum, hoje falando do home office, um tipo de vínculo empregatício em que o funcionário trabalha em casa. O equipamento necessário para esse trabalho precisa ser necessariamente da empresa, tem que ser do empregado, ele pode pedir para ter um ressarcimento do gasto que teve com o equipamento? Como é que funciona essa parte? Olha, geralmente é um acordo entre as partes. Se o funcionário, às vezes, já tem, ele mesmo pode se disponibilizar a usar o dele e, dependendo das ferramentas, a empresa faz um upgrade na máquina, no computador, ou seja lá qual a ferramenta que ele for utilizar, né? Mas, via de regra, geralmente a empresa proporciona isso. Ou ela proporciona não só o upgrade, mas ela pode dar uma máquina nova para ele utilizar, deixar o celular da empresa. Então, tanto o computador, que geralmente é um notebook, o celular, a empresa fornece. O senhor acredita que nos órgãos públicos isso pode chegar bem mais rápido do que nas empresas? Eu avalio que não. Não? Não, porque os princípios que regem a administração pública são muito mais rígidos, né? Tudo que rege a contratação do funcionário é definido em lei. Então, é definido em lei a jornada, é definido no edital as formas e os termos de prestação de serviço. Tem acontecido com o pessoal de um escalão mais alto, tá certo? Às vezes até cargo de confiança, livre nomeação e exoneração, que é uma vinculação onde a produção, o resultado é mais importante que tempo à disposição. Se a administração pública contratou tempo,
Então, ela não pode abrir mão desse tempo, porque esse tempo pago é um patrimônio público, eu não posso simplesmente declinar dele, né? A não ser que eu consiga fazer isso, gerir esse tempo, avaliar, quantificar esse tempo ele trabalhando em casa. Não há na norma a obrigação dele estar também no ambiente de lotação, ele tem que entregar o produto, mas há regras mais rígidas para a administração pública do que para a iniciativa privada. A mobilidade urbana passou a ser um grande desafio para as empresas, pois os colaboradores já chegam dentro da empresa, já chegam para trabalhar, depois de passar 2, 3 horas no carro, eles já chegam estressados e desmotivados. Enquanto que num modelo em que você permite que esses colaboradores trabalhem 2 ou 3 dias por semana em suas casas, você tá oferecendo essas horas de novo para que ele possa cuidar de sua saúde ou estar com sua família. A senhora especialista em RH diria que é mais interessante identificar os personagens que se adaptariam melhor a esse modelo de trabalho ou que as pessoas se apresentassem? Porque às vezes trazem situações que a empresa desconhece, como, por exemplo, um filho que precisa de uma atenção maior, ou uma pessoa que tem pais em idade avançada, precisa estar por perto. São situações em que seria bem interessante que a pessoa pudesse estar mais presente na sua residência, né? Em um processo seletivo, a gente tenta identificar essas necessidades para ver se uma situação casa com a outra, né? E consegue adequar a necessidade do profissional e da empresa. Em outras não, em outras eu acho que quando há um processo, por exemplo, seletivo interno na empresa, onde a empresa precise identificar ali um home office, aí eu creio que é o momento onde a empresa vai fazer um comunicado e as pessoas se apresentem, que aí eu acho que fica bem interessante a pessoa já ter essa identidade com esse tipo de trabalho, né? Agora, por outro lado, a pessoa também não pode, dentro dessa situação, trabalhar com um atestado médico ou dentro de um período pós-gravidez, embora estando em casa e traga alguma facilidade esse fato de ser um home office, essa é uma situação que a empresa não pode se aproveitar dela, né? De fato, todos os direitos e obrigações inerentes ao contrato de trabalho permanecem em vigor, quer o sujeito esteja trabalhando em casa, quer esteja no ambiente do empregador. Então, por exemplo, é uma situação de parto, uma situação de licença maternidade, um limite inicial de 120 dias. Nesse período não pode trabalhar. Se trabalhar, violou a regra e é sujeito aí a várias consequências, como a nulidade do período concedido, etc. Como é que a empresa faz para proteger as suas informações que muitas vezes deveriam ser sigilosas quando fica assim tão aberto? Cada casa tem um computador com as informações que deveriam estar presentes dentro do ambiente de trabalho. Olha, essa questão de sigilo, no próprio contrato de trabalho pode ter uma cláusula com relação a isso, eu creio, né? Sim, Acho que sim. o doutor Hugo pode confirmar isso. E com relação a essa proteção, se a pessoa home office ela trabalha com um sistema, esse sistema ele vai dar acesso a ele, mas tendo um controle se ele disseminar aquela informação. Ou seja, tem uma forma de você saber se ele imprimiu, se ele pegou aquela informação, tirou do sistema e mandou para algum lugar. Ou seja, se ele anexou e mandou via e-mail, se ele anexou e mandou através de uma outra ferramenta. Então, há formas de controle, há sistemas de TI que controlam isso. Mas eu acho que esse acordo entre as partes é muito importante para que não haja quebra do sigilo. Agora, se ele manuseia um documento impresso em casa, né, alguma coisa mais palpável, realmente a relação de confiança é o que vai prevalecer. Quebrando um pouquinho essa questão do vínculo empregatício, nós temos os nômades digitais, né? Sim. As pessoas que prestam serviço para uma empresa e podem estar próximas ou não. Quais são as vantagens da utilização desse sistema? Geralmente a motivação, né? A pessoa fica mais motivada, ela pode estar em qualquer lugar e fazendo o mesmo trabalho. A gente vê muitas pessoas da área de web designer, né? fazendo isso. Elas podem estar em outro estado, em outro país, mudando inclusive jornalista, né? Podem fazer as suas matérias aonde eles estejam. Independente da cidade, se é casa, se é escritório, ou se for um coworking, por exemplo. Então, as vantagens geralmente a adaptação da pessoa. Primeiro, ela tem que ter aquela adaptabilidade, aquele sistema de trabalho.
E tendo, os benefícios são muitos, como ela pode unir o útil ao agradável. Ela vai trabalhar dentro, ela vai viajar e vai poder trabalhar fazendo o trabalho dela numa situação até de lazer, dependendo, em casa, com a família. Então, as vantagens, há muito mais vantagens do que desvantagens. O medo da empresa é sempre que após algum tempo de trabalho com uma pessoa que esteja prestando um serviço, ela alegue um vínculo empregatício. Sim. Não custa nada a gente repetir quais são as características que determinam se a pessoa é ou não funcionária de uma empresa. Vamos lá. De fato, esse modelo de nômade digital e coworking, ele está muito vinculado à ausência de relação de emprego, né? Não que só seja possível neste modelo, mas normalmente são os profissionais, são os trabalhadores e não os empregados, né? Mas para nós analisarmos se há relação de emprego ou não, nós temos aí 5 requisitos, né? Alteridade, subordinação, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade. Esses requisitos na conjugação do artigo 2º com o 3º da CLT. O principal requisito que nós devemos analisar aí, ele vem de um conjunto, de um casadinho, qual seja, eu tenho a alteridade do lado de cá, que vem a ser a assunção do risco do negócio pelo empregador. Então, o empregador assume o risco, ele detém o risco do empreendimento. Em contrapartida, como o empregado trabalha e o risco do que ele vai fazer de bom ou de ruim, quem assume é o empregador, então ele se subordina. Daí você tem a subordinação. Então, você tem de um lado a assunção do risco do negócio pelo empregador, do outro você tem a natural subordinação que disso decorre, ok? A subordinação é o elemento, é o divisor de águas entre o sujeito ser empregado ou não o ser, ok? Só que a subordinação, no passado, ela era de fácil identificação. Nós tínhamos aí aquela questão, estavam saindo de sistemas escravagistas, sistema feudal, então, quer dizer, ainda havia uma força muito grande do tomador de serviço para com o prestador, em modelo de revolução industrial, né? Com o avançar da tecnologia e dos modelos, o conceito de subordinação hoje, ele tem se ampliado. E aí é que há uma zona que nós chamamos de zona grise, uma zona cinzenta. Estou em cima do muro para definir se aquela pessoa é empregado ou não é empregada. Essa subordinação ela nem sempre é muito clara. Hoje se fala, por exemplo, em subordinação estrutural ou subordinação reticular. Quer dizer o quê? O empregador tem um ciclo produtivo natural, conjunto de ordens tácitas que decorre do próprio movimento da empresa. E o laborista se insere nesse ciclo produtivo de maneira que não consegue se desviar dele. Então, ele é naturalmente subordinado e isso complica bastante, tá certo? E pode vir, sim, a ser reconhecido uma relação de emprego. O que afasta isso? Qual é a avaliação que se faz? Essa questão funciona muito com os altos empregados, com pessoas de alta intelectualidade que têm condições de decidir se querem este modelo ou querem um modelo subordinado. Têm condições de se colocar no mercado como empreendedores ou então como meros laboristas, tá? Então, esse tipo de profissional que tem uma maior envergadura, eles conseguem escolher. Como resultado, o judiciário não enxerga que houve precarização, que houve abuso, que ele foi colocado numa situação marginalizada. Muito pelo contrário, ele tem ganhos muito superiores. Se pegarmos médicos, se pegarmos advogados, odontólogos, você vai ver que uma pessoa como essa tem remuneração de 40, 50, 60 mil reais. Não se pode dizer que a relação dele está precarizada, ok? Então, agora se nós pegarmos aí, não fazendo avaliação sobre a importância ou não da profissão, mas pegarmos um garçom, se pegarmos aí, por exemplo, um técnico de manutenção de informática, já fica mais complicado eu pensar em vantajosidade em um modelo paralelo em relação à relação de emprego, onde tem as garantias fundiárias, 13º, de férias, com mais facilidade as previdenciárias, né? Enfim, então, há o receio do empregador? Nesse modelo. Ele é justo? É. Mas eu costumo dizer que alguns precisam arriscar. É necessário você ser um pouco mais arrojado em determinados empreendimentos, senão você não se lança à frente, o negócio se torna inviável. Inclusive, acredito que o judiciário comece daqui para frente a enxergar isso um pouco maior, de
um pouco mais de flexibilidade. É uma mudança de cultura, né? É uma mudança de cultura. Perfeito. Bom, gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês aqui no fórum, pelas informações, pelos esclarecimentos. E o nosso programa fica por aqui. Nós agradecemos ao advogado e professor de Direito do Trabalho, Hugo Souza, também a consultora de Recursos Humanos, Rosemary Barbosa. Acesse a TV Justiça, tvjustiça.jus.br e assista a esse e outros programas. Até o próximo fórum.